Linguagem lógica e natural. Quando a gente está trabalhando com lógica, a gente tem que saber separar o que é linguagem lógica e o que é linguagem natural. Linguagem natural é a nossa linguagem nativa, que no caso é o português. Mas se a gente falasse, por exemplo, inglês, francês ou qualquer outro idioma, a nossa linguagem natural seria o nosso próprio idioma nativo. E a linguagem lógica, ela é independente. Ela não depende de uma linguagem nativa. Não, a linguagem lógica é a linguagem lógica. E essa linguagem, ela é representada, ela é simbolizada pelos conectivos lógicos. Os conectivos lógicos, eles vão dar um sentido para uma frase, para uma proposição. Da mesma forma que eles vão ligar essas proposições, eles vão juntar essas proposições. Então, cada conectivo representa uma palavra que vai mudar o sentido de uma proposição, de uma afirmação, no caso, e cada conectivo tem o seu próprio símbolo. O conectivo E, que representa uma comparação entre duas coisas, por assim dizer. É como eu dizer que eu tenho uma coisa e outra coisa. Então ele é representado por esse símbolo de circunflexo, o conectivo OU, que representa literalmente uma escolha entre duas coisas. Eu tenho uma coisa ou outra coisa. O conectivo não, que ele nega uma proposição, uma afirmação. Então sempre que eu digo que eu tenho algo, quando eu uso o conectivo não, eu quero dizer que eu não tenho algo. Da mesma forma que o se, então, só lembrando, o conectivo não ele é representado por esse símbolo de exclamação ou símbolo de tio. Da mesma forma que o se, então, ele é representado por uma seta. E o se, então, ele quer dizer o seguinte: se algo acontece, então outra coisa acontece. É uma questão condicional. Da mesma forma que o se, somente se, ele funciona da seguinte forma: se alguma coisa acontecer, para essa coisa acontecer, ela só vai acontecer se somente outra coisa vier a acontecer. E ele é representado por essa seta dupla. E o ou, ele é uma escolha entre ou uma coisa ou outra coisa. É claro que essa explicação é muito rasa sobre os conectivos. A gente vai ter um vídeo explicando cada um deles. Mas é só para vocês entenderem que são palavrinhas simples que fazem parte da lógica matemática, cada uma delas tem o seu símbolo e elas fazem parte da linguagem lógica, do alfabeto da lógica. Então, sempre que a gente for representar cada um desses conectivos, a gente vai usar um desses símbolos. E esses símbolos, eles vão moldar as nossas proposições, eles vão ligar as nossas proposições, eles vão alterar o sentido delas. Então, agora que a gente sabe essas ideias, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu tenho a minha proposição simples chamada de Pzinho, onde diz que eu moro no Brasil. Essa é a minha afirmação. E eu tenho a minha proposição simples, Qzinho, que diz está frio. Se eu quisesse traduzir essas duas proposições numa linguagem natural, de acordo com os conectivos que aparecem dentro desse exercício aqui que eu estou propondo, como que ficaria? Bom, a minha proposição simples P diz que eu moro no Brasil. E aqui está perguntando o seguinte: traduza em linguagem natural. E aqui eu tenho no meu enunciado não P, ou seja, a negação da minha proposição P, da minha afirmação P. Esse símbolo aqui é o símbolo de negação. Então, como ficaria em linguagem natural a minha proposição P? Como eu tenho aqui o símbolo de negação, então, em linguagem natural, a minha proposição moro no Brasil ficaria da seguinte forma: não moro no Brasil. Por quê? Porque eu estou traduzindo em linguagem natural de acordo com o comando que está me aparecendo. Aqui está me aparecendo para negar minha proposição P. E é o que eu fiz, eu neguei a minha proposição P. Antes estava dizendo que eu moro no Brasil, agora eu inverti a minha proposição. Eu disse que eu não moro no Brasil, porque na frente do meu P eu tenho esse símbolo, esse conectivo de negação. Então, naturalmente, eu tenho que dizer que eu não moro no Brasil. Então, naturalmente, quando eu for traduzir em linguagem natural a minha proposição P, que eu tenho que usar o conectivo E. Por quê? Porque aqui eu tenho o símbolo do meu conectivo E, que é chamado de conjunção. Então, como ficaria essa proposição em linguagem natural utilizando esse conectivo aqui? Seria algo como moro no Brasil e está frio. Percebe que o meu conectivo E, ele se propôs a fazer o que um conectivo tem que fazer. Ele ligou uma proposição, que no caso aqui é a minha proposição P, à minha proposição Q. Então eu formei uma nova afirmação a partir desse conectivo. Da mesma forma que aqui no meu exemplo de cima, eu também fiz uma ligação, porque eu liguei o meu conectivo não à minha proposição P. Então, para encerrar, eu tenho aqui o meu último exercício, minha última questão, onde eu tenho
duas proposições, a proposição que diz que está frio, e a proposição P, que diz que mora no Brasil. E o que vai acontecer? Aqui eu tenho dois conectivos. Eu tenho o conectivo do ou, que é representado por esse símbolo aqui, que é o mesmo que esse aqui, e eu tenho o conectivo da negação na frente do meu pezinho. Então, como eu posso pegar esses conectivos que estão em linguagem lógica e traduzir para a linguagem natural, nesse caso aqui? Bom, como eu tenho aqui um conectivo ou na frente do meu que, primeiro eu vou colocar um ou aqui e depois outro ou aqui, ficando da seguinte forma. Ou está frio, porque está frio, porque está frio é a minha proposição que. Ó, esse pedaço aqui é a minha proposição que. Da mesma forma que depois que eu fizer isso, eu tenho que colocar outro ou na frente. Por quê? Porque esse conectivo ele trabalha com dois ous, ou seja, ele quer dizer o seguinte: ou uma coisa ou outra coisa. É como eu escolhesse entre duas coisas ao mesmo tempo. Então, como eu fiz isso, agora eu vou negar o meu P. Então, o que diz o meu P? Moro no Brasil. E a negação de P? O contrário de P é não moro no Brasil. Então, eu vou escrever não moro no Brasil. E esse pedaço daqui é a minha proposição P. Então, esse movimento de traduzir linguagem lógica para linguagem natural ou linguagem natural para lógica, ele é muito importante quando a gente está discutindo proposições e trabalhando com conectivos. Claro, vai ter alguns vídeos de exercícios e tudo mais, mas futuramente a gente tem que saber lidar com cada um desses conectivos e entender o significado de cada um deles. Eu ainda vou gravar vários vídeos sobre cada um deles, explicando detalhadamente e ensinando a fazer a tabela verdade de cada um deles.